E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu não vou fazer nenhum cálculo, certo? Vou deixar esse cálculo para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? A gente vai calcular aqui o ângulo, né? O ângulo θ aqui, né? Que eu vou ensinar para vocês como se calcula, a gente calcula pela tangente. Mas o que eu quero passar para vocês é o conceito de trabalho da treliça. Por que que uma treliça ela funciona dessa maneira? E depois a gente parte para os cálculos para não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho essas barras, certo? O encontro dessas barras, certo? Vou escrever aqui. O encontro dessas barras a gente chama de nó. Então, geometricamente, quando eu encontro duas barras, eu chamo de nó. E esses nós, pessoal, a gente garante ele como sendo rotulado. Ele é uma rótula. O que isso quer dizer? É que eles não têm capacidade de absorver momento fletor. Ou seja, se eu aplicar uma carga, ele gira livremente aqui e não absorve o momento fletor. Por isso que no somatório de forças, para a gente encontrar as normais, se essa barra está sendo tracionada ou se essa barra está sendo comprimida, a gente usa apenas o somatório de forças em X e em Y, que a gente já consegue saber as normais. O que seriam as normais? São as forças internas que agem dentro da estrutura da treliça. Ou seja, que forças são essas? Forças de tração ou forças de compressão. Se for força de tração, pessoal, ele está saindo do nó. Se for de tração, saindo do nó. De compressão, entrando para o nó. Então é comum a gente ver por aí, eu não sei em que estágio vocês estão aí de aprendizado, que quando der o resultado, o sinal positivo, ele é tração. Quando ele for negativo, ele é compressão. E isso tem um motivo de ser, pessoal. Então imagine, eu tenho isso aqui, esse macarrão. Se esse macarrão ele estiver comprimido, ou seja, estou fazendo isso aqui, ó, estou comprimindo. Se eu estou comprimindo uma peça, eu estou fazendo o quê? Estou diminuindo o tamanho dela. Então ela não tem mais esse tamanho no plano aqui. Se ela tiver aqui um metro, se eu comprimir, ela já não vai ter 1 metro, certo? Ela vai ser menor. Por isso a gente coloca o sinal negativo, porque quando vocês forem dimensionar num software, no FTools, ele vai entender que uma barra comprimida está diminuindo. Ao contrário de uma barra tracionada, que se eu puxar essa barra, é lógico que eu não estou vendo a olho nu, mas ela está alongando, ela está aumentando o seu tamanho. Se ela está aumentando o seu tamanho, sinal positivo, tracionando. Tracionando, aumentando, sinal positivo. Então é essa analogia que a gente faz. E por que é importante, pessoal, a gente saber se essas barras elas estão comprimidas ou tracionadas? Por um simples fato. Eu tenho um material, não sei. Estou dizendo que isso aqui é um macarrão só para a gente entender. Se eu disser que essa barra está tracionada, tá vendo? Eu estou tracionando essa barra, nos cálculos ele vai me dizer que está tracionada, que eu já calculei aqui, depois a gente vai calcular junto, está tracionado. O comportamento desse macarrão é outro. Ele suporta uma carga maior, certo? Se essa barra estiver comprimida, assim, vocês reparem que eu coloco um mínimo de carga e ela já sai do plano, fazendo o que a gente conhece aqui, ó. Estou comprimindo, ó. Apliquei um mínimo de carga e ela já está apresentando uma flambagem lateral, ela sai lateralmente. Então, se eu dimensionar e eu ver que tiver uma peça muito longa, ela sendo comprimida, eu vou ter que usar algum mecanismo ou mexer na geometria da peça. É para isso que vocês estudam isso, é que a gente vai trabalhar com a geometria da peça. Se uma peça estiver muito longa, tracionada, comprimida, aliás, eu preciso estudar algum mecanismo. Ou eu ponho alguma trava aqui para diminuir esse comprimento de flambagem, certo? Um travamento. Ou eu estudo uma maneira de diminuir esse comprimento aqui dessa barra que está sendo comprimida. Então, é para isso que a gente estuda esses conceitos, para que, quando vocês forem dimensionar essas estruturas na vida real, vocês entenderem que o comportamento dessas estruturas depende da geometria da peça, certo? Como a gente vai dimensionar isso aqui, a altura da peça, a geometria da peça, o material da peça e a combinação de todos esses fatores é que vai dizer
a resistência de cada peça. Porque não adianta você falar que esse macarrão resiste a tantos quilonewtons, se eu não sei a geometria. De repente eu tenho ela mais em pé, né? De repente eu tenho ela mais deitada, de repente ela é mais longa, certo? Eu não sei a geometria. Então quem vai me dizer a geometria é o carregamento que a peça está recebendo, é o tamanho, é o tipo de material. Então o conjunto disso é que vai me dar a resistência dessa peça. Então eu já falei que os nós eles têm que ser rotulados, né? E outra, pessoal, uma coisa que eu falei que não falei que é muito importante, todos os carregamentos de uma treliça têm que ser colocados em cima dos nós. Por que em cima dos nós? Porque eu tenho uma certa rigidez aqui, ó. Eu tenho uma peça apoiando. Se eu tenho uma barra aqui, eu tenho uma resistência maior. Agora, se eu não tenho uma barra aqui, eu não posso simplesmente chegar aqui e aplicar uma carga em cima, no meio dessa barra. Por quê? Por ser elementos esbeltos, por ser elementos muito finos e longos, eles não vão ter capacidade de resistir à carga. Então, isso aqui vai ter uma certa deformação. Como esses nós eles são rotulados e eles não absorvem o momento fletor para eles, certo? O que acontece? Esses carregamentos vão ficar todos na barra. E se essa barra for muito esbelta, pessoal, essa barra não vai aguentar, ela vai se romper. Então, por isso a importância da gente colocar sempre os carregamentos em cima dos nós. E no próximo vídeo, eu já vou vir calculando aí o somatório de forças em X, certo? Somatório de forças em Y. Por que eu coloquei? Porque isso aqui é um apoio fixo. Ele tem duas reações, uma reação na vertical, uma reação na horizontal. Isso aqui é um apoio móvel, ele só oferece uma reação, que é na vertical. Isso é importante a gente saber, certo? Eu tenho uma carga jogando essa treliça para cá, certo? Então, essa carga vai gerar um comportamento interno na treliça. E é isso que a gente vai calcular nos próximos vídeos. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y e as normais que estão acontecendo dentro dessa treliça em decorrência dos carregamentos que ela está recebendo. Beleza, pessoal? Só um vídeo curtinho para vocês, mais introdução mesmo. No outro vídeo a gente entra no cálculo, para não ficar um vídeo muito longo. E se vocês gostarem do vídeo, aí deixa o joinha, se inscrevam no canal e até uma próxima.